alguém mande alguma mensagem, tá bom, meus irmãos? Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Glória a Deus. Nossa nona aula de introdução ao Novo Testamento 2. Graça e paz, irmãos. Graça e paz. Graça e paz aos irmãos. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Os demais alunos vão estar chegando já já. Como é costume, já oramos? Já oramos, pedindo a bênção de Deus, como é costume, como é praxe. Hoje a nossa nona aula, estaremos trabalhando do livro de Hebreus e as demais cartas, chamadas cartas gerais ou epístolas gerais. Hebreus, Tiago e, dando sequência a essas cartas, Pedro, João, Judas e, por último, o Apocalipse. Com certeza não vai dar tempo de terminar tudo, então teremos hoje nossa nona aula, com os 3 blocos, e teremos terça-feira que vem também aula e depois, na sequência, prova. Prova e a gente fecha esse módulo. Acabamos entrando uma semana a mais no mês de julho. Acontece em virtude da quantidade de material. Tem sido muito bom estar aqui com os irmãos, viu? E agora eu quero também, como é costume, ler um texto bíblico com vocês. Hoje nós estaremos trabalhando sobre Hebreus. E eu quero ler aqui Hebreus 1:1 com os irmãos. Hebreus 1:1. Quero lembrar aos irmãos que todas as nossas aulas são gravadas, para que vocês possam assistir esse material depois, ruminar sobre ele, e no futuro possamos também estar abençoando outros grupos com esse material gravado. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Hebreus 1:1. O irmão que quiser pode ler para nós. Quero ler aqui esse versículo de número 1 e o versículo de número... até o versículo de número 3. Hebreus... Posso ler, pastor? 1, do 1 ao 3. Então, por gentileza, Gil, leia para nós. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas. Glória a Deus. Somente essa introdução tem verdades e doutrinas imensas em poucas linhas. E é uma síntese tão objetiva da pessoa de Jesus, mostrando a supremacia de Jesus, a pessoa de Jesus, a obra redentora de Jesus, a encarnação de Jesus, a expiação de Jesus e a personificação de que ele é a palavra, ao mesmo tempo ele é ungido, e ele sustenta tudo por meio da sua palavra, que um dia ele tinha falado no passado, mas agora, nos últimos tempos, ele falou novamente. E ele faz questão, o escritor faz questão de dizer que nesses últimos tempos falou pelo Filho, dando uma ideia de que ele não só é o Messias, mas ele é 100% homem, 100% Deus, e que transmitiu a palavra de Deus em pessoa, em obra, revelando a majestade de Deus, cumprindo todos os mandamentos e assim realizando a obra redentiva, subindo aos céus e está sentado à direita da majestade, à direita do Pai. Que começo é esse? Só esse começo aqui, se nós ficássemos ruminando nele, já é um banquete inenarrável, maravilhoso. E quero deixar aqui esse começo, essa breve citação,
até mesmo parafraseando um outro texto também, que eu gosto muito de ler, que é Hebreus 4, 12 e 13. Leia para nós, Gil, também, Hebreus 4, 12 e 13. Porque assim como Jesus é a própria encarnação de Deus, e ele viveu entre nós e cumpriu todo o processo redentivo de Deus para nós, agora no versículo 12 e 13 do capítulo 4 vai falar também do poder dessa palavra, que é a palavra de Deus, que Deus deixou para nós. Então leia para nós, Gil, por favor. Ok. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Glória a Deus. E para eu concluir, eu quero fazer a citação agora do nosso querido reverendo pastor Hernandes Dias Lopes, que hoje eu ouvi uma palestra dele, e ele disse algo maravilhoso, que a Bíblia não é nova nem é antiga. A Bíblia, ele estava se referindo à palavra de Deus. A palavra de Deus não é nova. A palavra de Deus também não é antiga. A palavra de Deus, ela é eterna. Passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu achei fantástica essa citação, porque, de fato, nós somos defensores dessa revelação. E geralmente nós falamos, mas na Bíblia, e alguns dizem, mas a Bíblia tem que ser reinterpretada, a Bíblia tem que ser relida, tem que ser... E aí, quando ele disse sobre isso, ela não é antiga, mas ela também não é nova, porque ela é eterna. E Jesus Cristo é a grande revelação de Deus para todos nós. Tá bom, meus irmãos? Deixo essa breve meditação aqui. Como é costume, gosto sempre de ler um texto bíblico, afinal de contas. São seminaristas, somos seminaristas que estamos teólogo, aqui. pastor. Deixa eu só concluir, Júnior. Somos seminaristas que estamos aqui sendo treinados para viver a palavra, a sua essência, né? Diga, Júnior, pode falar, filhote. É correto eu dizer que a palavra ela é transcendente, porque Deus é transcendente, né? Ela transcende todas as épocas, né? Eu particularmente entendo que sim, porque pode ver que a maneira em que Deus revela a sua palavra para nós é uma palavra poderosa, é uma palavra que cria a todas as coisas, é uma palavra que organiza tudo no mundo espiritual, físico, é uma palavra que contém promessas algumas condicionais e outras promessas incondicionais, ou seja, Deus nas condicionais ele pede algo de nós, nas incondicionais ele realiza porque ele quer, porque ele é soberano. Então, para mim, ela é tanto transcendente quanto ela é imanente. Uhum. Pode ver, ela é eterna. Eterno. Ela estava na eternidade com Deus, ela entra no nosso cronômetro e ela vai voltar para a eternidade, a palavra, né? Cronômetro. Exatamente. Graça e paz, pastor. Graças a Deus, pastor, irmãos, Paz, tudo bem? pastor Jones, está com frio, pastor Jones? Tô bastante. Tá melhor, pastor? Tá melhor? Eu tive febre agora à tarde, acredita? Puxa, Porra, por isso que eu vendo que você está bastante... Sim. Direto do trabalho já. Mas toma um chazinho aí. Obrigado. Qualquer coisa, né? Mas tá aqui, tá de pé. Soldado bom. Amém. Soldado bom. Vamos lá, já começamos nossa gravação, pastor. Já fiz a meditação. Hoje, meus irmãos, nós vamos estar trabalhando pouca coisa no nosso livro do Gundry e vamos estar trabalhando mais no Novo Testamento, tá bom? Nos Janelas para o Novo Testamento, do pastor Ernesto Anini. Vamos estar trabalhando bastante. A imagem aí. Eu vou estar publicando para vocês aqui partes desse material.
para a gente poder estar seguindo aqui essa conclusão, tá joia? Então, inclusive, vou começar com ele. Vou começar com o livro do nosso querido e saudoso Ernesto Nini, tá joia? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A gravação tá boa para vocês? O áudio tá perfeito? Tá tudo jóia? Beleza, então vamos lá. Então, vou compartilhar aqui com vocês. Eu vou até fazer a citação do livro do Gundry, capítulo 18, Hebreus, Jesus, nosso grande sumo sacerdote. Na realidade, né, esse é um dos temas também de Hebreus. Mas, ao mesmo tempo, tem outros temas. Mas, naturalmente, ele destaca essa questão do sacerdócio, inclusive sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Eu tinha até separado aqui. Está aqui. Eu tenho esse material, deixa eu mostrar para vocês. Esse material, deixa eu mudar a tela aqui para vocês verem. É um livro do Walter Henrichen, Depois do Sacrifício, Estudo Prático da Carta aos Hebreus. É um material. E aqui fica uma dica, meus irmãos, se queremos conhecer um pouco mais sobre Hebreus, também é bom que tenhamos uma noção mais profunda de alguns materiais do Velho Testamento. Por exemplo, o livro de Hebreus, ele faz uma boa correspondência ao livro dos sacerdotes do Velho Testamento, que é, qual é o livro dos sacerdotes do Velho Testamento? Que falava sobre as regras sacerdotais, os costumes, a purificação. Levítico, dos levitas. Eu entendi o livro do sacerdote. Eu falei dos sacerdotes, né? Tá. Eu quis dar essa ideia, porque de fato pode ver que ali são recomendações. Aí onde entra aquilo que nós falamos sobre, nas aulas passadas, sobre as cartas pastorais. Lembra que eu fiz questão de mencionar que as cartas pastorais são para todos. Assim como Levítico também não era algo exclusivo só para os levitas. O livro de Levítico, ele era exclusivo à nação, com o tema em destaque aos sacerdotes, que naturalmente eram os pastores juntamente com os levitas, ou seja, a família de Levi, que eram compostos pelos meraritas, coatitas e gersonitas, sabendo que são da tribo de Coate, que vem o sacerdote. Mas são os levitas, pode ver que até o nome que nós temos, levitas, Levítico, ele vem dando essa ideia de as normas para os levitas. Agora, olha que interessante, como eu disse para vocês, Levítico é para toda a nação, mas a abordagem principal é como essa nação vai ser cuidada por esses pastores, por esses levitas. Como que eles vão fazer as cerimônias, como que eles vão pastorear esse povo, como que eles vão exercer o sacerdócio, as práticas. No entanto, não era uma coisa exclusiva aos sacerdotes, e o povo ficaria talvez imune numa condução mais ou menos assim, não, o sacerdote, o levita sabe o que estão fazendo, eu não tenho nada a ver com isso, se ele estiver fazendo alguma coisa errada, é o problema dele e de Deus. A perspectiva do Velho Testamento não é essa. Naquela ideia, como eu falei, né, dos clérigos e dos laicos, né?
dando aquela ideia de que não, ele é pastor, ele é líder, então o problema é dele, a oferta, o dízimo, se tiver tudo certo, é ele se vira com Deus. Eu estou fazendo o meu papel, que é trazer o cordeiro, é trazer o dízimo. Se ele roubou, se ele é hipócrita, o problema é dele. Não tem essa emancipação. Não tinha. Qual é a grande tese para isso? A grande tese era o próprio Davi, que era rei. Não, ele não era um levita, ele era um rei. Mas no momento em que ele vai pegar a arca, que era instrumento de levita, e bota a arca num carroção, e os historiadores até comentam, alguns teólogos vão falar que Davi fez uma carroça muito bonita, porque de fato era uma carroça que ele estava trazendo a arca. E de repente usar encosta na arca e acaba toda aquela festa. Inclusive eu prego modéstia à parte, uma linda mensagem sobre isso, que Deus parou a festa, no caso de Davi, né? Sobre isso. Por quê? Por que Deus parou a festa de Davi? Davi era rei, Davi não era levita. E por que Deus parou a festa do povo? Porque o povo, ele não pode se emancipar dos seus líderes, porque a lei de Deus é para todos, inclusive para o povo se posicionar quando há um sacerdote corrupto, para o povo orar para que Deus mude o sacerdote corrupto, porque é a nação que importa para Deus. Então, essa reflexão que estou fazendo agora, de Hebreus com Levítico, nos faz lembrar as cartas de Timóteo e Tito com a igreja. Não é uma coisa só pastoral, é uma coisa da igreja com os pastores. Pode ver que nós temos uma participação poderosíssima. Eu gosto muito da figura de linguagem de Pedro, quando ele fala sobre a questão da nação santa, sacerdócio real, povo eleito. Ele dá uma ideia, inclusive, ali nos textos, de uma construção, de edificação, como se nós fôssemos literalmente tijolos dessa grande construção. Naturalmente que um pastor acaba sendo uma coluna, um profeta, uma coluna. Mas e a igreja? A igreja é o tijolo, que vai ali, um unido ao outro, juntamente com a coluna, e juntos criamos essa obra chamada igreja, que faz com que as portas do inferno sejam fechadas, né? Não prevaleçam e retroceda. A igreja avança e as portas do inferno retrocedem. Essa é a ideia bíblica. Então, fica aqui uma dica, irmãos, né? Esse é um material. E outra dica importante que eu falava até com o Júnior no início da nossa entrada aqui na classe. Todos os livros de comentários, mesmo aqueles que de repente vocês não conheçam tanto, né? Por exemplo, esse daqui eu comprei há muitos anos atrás, não é um autor conhecido, mas se tratando de um comentário bíblico, eu faço questão de ter. Agora, existem alguns que são clássicos, né? Eu tenho vários aqui, tenho várias coletâneas ali, Moody, tenho comentários bíblicos de Brodmann, que é uma pérola da Joeb, tenho do Champlin. Vão adquirindo todos os comentários, né? Por exemplo, aqui, hoje a gente vai estar falando sobre Hebreus. Então, onde está? Está aqui. Olha só. Tem esses outros comentários também de Romanos, esse daqui, ó, da Imprensa Batista, Instituto Bíblico, esse daqui é a Imprensa Batista Regular, ó, de Romanos, exposição de Romanos, de Gálatas, de Stott. E hoje nós estaremos falando de Hebreus, né? E Tiago. Percebam que o nosso querido reverendo Hernandes Dias Lopes, que eu acabei de citar, ele tem também uma coletânea. Irmãos, nunca é demais. O que eu gosto de fazer? Quando eu estou fazendo a minha lição de casa, em um estudo, em uma mensagem, eu pego os comentários. E aquele ponto que eu estou trabalhando, ou aquela palavra, ou aquela frase, eu vou vendo o que os comentaristas dizem. Vou enriquecendo o meu esboço. Muitas vezes, algum comentarista faz uma citação que tem tudo a ver com a tua linha de raciocínio.
ou ele faz uma aplicação, ou ele faz uma contextualização com a época. Alguma informação vai fortalecer aquela ideia que você já está trabalhando. Por isso que eu gosto de ter vários comentários. Bíblia comentada, mas assim, eu gosto e não fico preso a eles. Por outro lado, eles acabam servindo como algo muito útil a enriquecer aquela ideia. Muitas vezes você está desenvolvendo uma ideia, mas está te faltando aquelas palavras, está faltando uma frase, está faltando um verbo. E no momento que você lê, você fala, puxa, era esse. Ou seja, a única coisa que eu digo, né, coloque lá no seu esboço, de onde você tirou aquela ideia, preste honra, mas é muito bom e é muito enriquecedor. Agora, é claro, procurem sempre ter os comentaristas clássicos, tá bom? Então, só fiz esse comentário aqui, e até mesmo para a gente começar já o estudo nosso querido irmão, ele trabalha na ideia de que Hebreus ele vai ter essa proposta do sacerdócio, mas pode ver que o capítulo 1, versículo 1 ao 3, que nós lemos agora, ele já começa dando uma ideia até um pouco diferente. Ele já começa falando sobre Jesus como o Redentor, que Jesus é maior do que os anjos. Então, ele já trabalha na questão do Jesus divino. Mas, assim, não está errado o nosso irmão Condre quando ele fala sobre a questão do sumo sacerdócio, porque ele vai explorar muito isso, essa questão do sacerdote. Só relembrando mais um detalhe. Qual é a diferença do profeta e qual é a diferença do sacerdote? Há uma diferença bem sutil. Ambos são pastores de Israel. Ambos cuidam do povo. Mas há uma característica bem peculiar num profeta e há uma característica bem peculiar no sacerdote. Vocês notam isso quando a gente está lendo o Velho Testamento, principalmente o profetismo, os profetas. Sejam eles profetas clássicos, profetas literários e os não literários, ou os clássicos e os não clássicos. Como que a gente nota isso? A gente nota isso pela atuação deles. Mas tem uma definição que resume, dá uma síntese do que cada um faz. Então, qual é a diferença? O que vocês acham? Qual é a diferença entre o sacerdote e o profeta? Como eu disse, ambos são pastores, ambos ensinam a lei, ambos revelam Deus, mas qual é a diferença? Qual é a função mais pragmática do sacerdote e dos profetas? Vamos lá, Júnior, começa por você. O profeta é o porta-voz de Deus, né? Para a comunidade cristã. Uma teocracia, o Deus falava pelos profetas. Hoje tem a palavra e Deus fala hoje profeta pelo aquele que está ministrando a palavra. E o sacerdote é aquele que fazia a parte litúrgica, sacrifício diante de Deus, né? Sim, certinho. Mas vamos lá, vamos enriquecer. Maísa, o que você vê como distinção? Eu estou perguntando para os novos alunos, porque os antigos já passaram por várias matérias e isso está mais mastigado para eles. Maísa, o que você entende na distinção? Qual era a distinção específica de um profeta? O Júnior já comentou. E de um sacerdote. O que você enxerga? Se há uma diferença, se não há? Se para você se mistura essas duas coisas? Não, pastor, eu acho que não. Não mistura, não. O profeta, ele era incumbido de... Deixa eu abrir a câmera aqui. Acabei de deixar a Luísa ali com o pai dela. Incumbido de trazer o recado de Deus, né? A boca de Deus na terra, né? O sacerdote era meio que um pastor, né? Ele era aquele responsável pelos ritos, fazer as ofertas, as ofertas. Pastor, eu sou meio complicada para definir, mas é isso. Não, mas você foi bem, você está indo bem.
Está indo muito bem, joia. Isso aí. Vamos lá, agora... Você alerta alguma coisa assim, profeta? Não, estão indo muito bem. Gil, e por último o pastor. O pastor tem que... Né, pastor? Pastor é pastor, né? Gil, distinção de um profeta e de um sacerdote. O profeta traz Deus para a terra, né, para os homens, e o sacerdote leva o povo até Deus, né? Mas é claro que, assim, em detalhes, o sacerdote ele tinha como responsabilidade interceder pelo povo, pedir perdão, fazer o sacrifício do povo para que houvesse perdão, né, dos pecados. E o profeta é trazer os princípios, os mandamentos, a voz de Deus até o povo. Muito bem, tá vendo? Vocês todos estão dentro de uma linha muito boa e o Gil agora deu uma fina flor assim, boa. Pastor Johnny, você tem que falar mais alguma coisa, pastor? Pois é, eu concordo com o que todos disseram, né? O profeta tem a função de ser boca de Deus na terra, acho que é uma definição que cabe bem. E o sacerdote, como o senhor mesmo falou, né, ele também exerce a função de pastoreio, tal como o profeta, mas o que difere, acho bem claramente, são os rituais, que a eles, os sacerdotes, estavam incumbidos de exercer dentro do templo. Muito bem, todos responderam perfeitamente. É isso aí. E o Gil, quando ele fez a colocação, eu não sei se foi comigo aqui nas aulas ou se foi em outro lugar ou na igreja, mas assim, eu sempre gosto de ensinar exatamente essa frase, que o profeta, ele é a boca de Deus ao homem, que aponta o caminho, que chama atenção a uma verdade que tinha sido esquecida, ao retorno do primeiro amor, abrindo os olhos para o pecado, falando sobre o abismo, o juízo. Então ele é a boca de Deus. Ele traz Deus ao homem. E o sacerdote faz essa função, só que invertida. Ele leva de fato o homem a Deus. Pega os pecados, os sacrifícios, os ritos, leva o povo ao quebrantamento, ao cumprimento da palavra e apresenta a Deus. São caminhos de um pastor. É claro que, como o Júnior e a Maísa mencionaram muito bem, é isso mesmo. O sacerdote, como a gente aprendeu em Antigo Testamento 1 e 2, ele era mais normativo. Ele que cuidava do rebanho com mais regularidade. Todo sábado, sacrifício. E nem todas as vezes o profeta tinha aquela atuação. Porque muitas vezes o povo está em bênção, está em regularidade, está com a vida no altar. Então, só de cumprir o básico já é uma coisa muito significativa. E o profeta acaba sendo essa voz de advertência mesmo, mais contundente. Agora, olha que interessante. No Velho Testamento, a gente viu com muita frequência Jeremias, Ezequiel, que eram sacerdotes e também eram profetas. Então, eles tinham essas duas relações, só que eles atuam mais como profeta. Eles falam da parte deles. Então, é isso aí. Então, foi bom essa recapitulação, né? E para mostrar que Jesus, ele também, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. É isso que Hebreus vai mostrar. Que Jesus, ele é maior do que Moisés, Jesus ele é maior do que os anjos, Jesus ele é maior do que o sacerdócio araônico, ele é maior do que o templo, ele é maior do que o tabernáculo, e ele é o próprio Deus que está entre nós, e ele recebe esse título de sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Jesus ele tem tríplice ofício, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. A gente vai estudar muito isso quando estudarmos em teologia sistemática sobre algumas doutrinas. Então, Hebreus ele vai destacar tudo isso e agora a gente vai mergulhar aqui nas cartas, tá bom? E no livro texto do pastor Enéas. Tudo bem? Bom, eu espero que vocês estejam lendo todo o material que eu já passei para vocês
E qualquer dúvida que vocês tenham tido, meu irmão, sempre tomem nota, mandem no WhatsApp, coloquem aí, ou senão durante a aula perguntem, porque essas aulas aí, essas anotações, a gente vai tentar esclarecer elas aqui na aula ou depois, tá bom? Beleza, meus irmãos? Tudo bem? Alguma pergunta? Algum dizer? Nas leituras eu tive, pela primeira vez, o entendimento que o escritor Tiago não é um apóstolo. Eu entendi que ele é o irmão de Jesus, né? Sim, Eu não sim. tinha Você essa clareza. achava que era o apóstolo Tiago? Sim. Você vê? Você Você acredita? não acredita. Muitas vezes a gente vê tanto Tiago ali na Bíblia, né? Exatamente. Né? E então você pensa que é o apóstolo, né? Mas é interessante, né? Nas Aí cartas gerais, né? aproveitando aqui, fazendo até um adendo, possivelmente Tiago, segundo o pastor Enéas Tonini, é o primeiro texto do Novo Testamento. No livro do pastor Enéas Tonini, ele vai até dizer que antes de Gálatas ou de Tessalonicenses, a discussão é que é Tiago. Olha que interessante, irmão de Jesus. E essa ideia... Judas também é irmão de Jesus. Sim, Também é irmão de Jesus. eu já tinha. O Tiago foi uma surpresa. Então, O Tiago que morre lá em Atos é o Tiago apóstolo. Né? Tiago apóstolo, exatamente. E o irmão de João, que mal viu Filho a de obra... Alfeu. Exato. Mal viu a obra expandir, né? Até crescer. Não viu. Viu pouco, né? Alguns anos e pereceu. Mas você vê, irmãos, é o plano de Deus, né? Por isso que não tem maior nem melhor, né? Ele era um dos 3 principais, ele morre. Ele é um segundo mártir, vamos dizer assim. Então, Deus seja louvado porque Deus tem os seus planos. Agora, voltando. Quero recapitular aquela ideia que eu disse nas aulas que eu mencionei nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, nos evangelhos sinóticos. A igreja estava ali em plena ebulição e eles se reuniam, eles adoravam a Deus e eles não tinham cartas do Novo Testamento. Eram os apóstolos pregando. As reuniões, elas eram vivas na transmissão daquilo que os apóstolos diziam. Treinavam alguém, aquele alguém que era treinado vinha numa reunião, falava, todos ouviam, todos tiravam as dúvidas, qualquer dúvida perguntavam para os apóstolos. E então imagine, durante anos e décadas, a igreja vivendo essa realidade, dessa simplicidade, de saber que aquela tradição é verdade, foi daquela forma. E o que me chama a atenção é o zelo, a atenção que os discípulos tinham. Atenção nas palavras dos apóstolos, atenção nas instruções apostólicas. Por que eu falo isso, irmãos? Eu não sei se é porque o mundo que a gente vive é um mundo tão poluído, tão cheio de informação, de frases, de sons, de ruídos, de falas, TV, rádio, reportagem, material, que a gente é tão bombardeado, que tem hora que... o que o irmão disse mesmo? O irmão disse algo mais ou menos assim. Pelo menos eu noto que nós não temos, assim, pelo menos a grande maioria, aquela capacidade de retenção, de ouvir o que a pessoa disse e de decorar as palavras e até a construção da frase do jeito que a pessoa usa, porque cada um coloca vírgula de um jeito, cada um tem, característico da nossa personalidade, ter um linguajar, uma construção, né? Então, são poucas as pessoas que sabem decorar perfeitamente a fala do outro. Não foi assim que você disse, não. Você disse assim, 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 vírgula, assim, assim, assado. Ou seja, aquela igreja primitiva, eles tinham uma atenção muito grande, porque eles conservavam tudo que os apóstolos falavam, e era assim que eles estavam vivendo. Então, isso me fascina, imaginar aqueles primeiros dias, de repente vindo um herético, vindo o inimigo da cruz, querendo distorcer, uma pessoa querendo defraudar a palavra, e de repente o grupo falando, não é assim, não foi assim que Pedro disse, não foi assim que os diáconos disseram, não foi assim que a avó Lloyd e Eunice ensinaram, não foi assim que Timóteo diz.
Então eu fico imaginando esse contexto de piedade, de devoção, de entrega, sem textos, e de repente surge as primeiras cartas. E olha, aí começa a ser compartilhada e lida, e começa a ser respaldada por cada apóstolo como um texto sagrado. Então, assim, é um momento de construção muito lindo no seio da igreja, que me fascina isso, só de imaginar, tá bom? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Então, vamos aqui para o livro do pastor Ernesto Nini. Eu vou abrir no capítulo de número 23, aqui no meu livro é o capítulo de Hebreus, é o capítulo 24, na nova edição dele é no capítulo 23, tá bom? Então só estou passando para vocês, se vocês sempre falam para a gente comprar os livros, para a gente poder usar os livros, caso você não possa comprar, pegue emprestado, né? Para que a gente possa estar abençoando os autores e as editoras, tá bom? Então, não compartilhei ainda para vocês não, né? Não. Então, joia. Aqui. Deixa eu pôr aqui. Joia. A letra tá bom para vocês? Dá para aumentar mais um pouco. É só aumentar Era bom aumentar um pouquinho aí para você. Deixa eu aumentar mais um pouco, então. Deixa eu aumentar mais um pouco. Deixa eu dar até para você aqui, 220. Vamos ver se aqui coube. Aí. Tá joia? Tudo bem? Tá dando para ver? Dá para ver. Dá para ver sim. Cada livro tem uma disposição, então não dá para a gente padronizar, sabe? Aumentei mais um. Aqui não, aqui ficou ruim. Aqui, ó. Acho que agora esse daqui é o melhor. Aí, joia. Hebreus. Vamos lá. Pastor Johnny, leia para nós a primeira frase, por gentileza. Pois não. Hebreus. Essa epístola é um tratado, um sermão e uma carta que expõe a absoluta supremacia de Jesus Cristo e do pacto firmado com base em seu sangue expiatório em relação a qualquer ser ou instituição humana ou celestes criados. Cristo é superior aos anjos, a Moisés e Arão, bem como a classe sacerdotal proveniente desse último. Cristo é retratado como grande sumo sacerdote, que tendo oferecido a si mesmo como o único sacrifício suficiente pelos pecados, agora ministra no santuário celestial como nosso representante diante do trono de Deus. Vocês podem ver, obrigado, pastor, que o próprio pastor Ernesto também vai tratar desse tema, porque de fato é o tema que mais se destaca, o sumo sacerdócio eterno. No entanto, podem ver que também ele faz essa menção, que Cristo é superior a anjos, a Moisés, a Arão e a classe sacerdotal. Agora, olha só, leia para nós aqui, meu irmão, aqui, essa citação de A.T. Robertson. Pois não. De acordo com A.T. Robertson, especialista em Novo Testamento, a carta aos Hebreus não é igual a nenhum outro livro do Novo Testamento. Começa como um tratado, continua como um sermão e termina como uma carta. Olha que interessante. Quem já leu ou estudou Hebreus realmente chega a essa conclusão. A maneira em que o escritor vai fazendo a construção da carta é literalmente como uma tese. Ela vai dentro dessa premissa como um tratado mesmo. Olha, ele vai pontuando. Aí, de repente,
ele vai mais para as partes mais envolventes com relação às questões mais práticas daqueles que retrocedem, daqueles que são maduros, daqueles que não são maduros, de entrarmos diante do trono de Deus. E depois ele termina dando aquele desafio maravilhoso da galeria da fé, dos heróis da fé, dando esse desafio, e ele consegue, por último, até dar aquela pitada pastoral, dizendo: olha, considere os seus líderes, não sejam pesados, porque de fato Deus exorta sempre quem ama. E o líder que realmente cuida deve ser honrado, e fecha. Ou seja, ele sai de uma tese, vai para algo mais caliente, e depois ele conclui ali de uma forma fechando muito bem. Quando a gente realmente estuda esse livro, nós notamos isso, né? Então, é muito interessante. Querem comentar alguma coisa? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, pastor, leia para nós também essa parte. Beleza. Hebreus reveste-se de suma importância no estudo do Novo Testamento e da literatura bíblica em geral. É profundo e penetra no âmago do Antigo Testamento, extraindo tudo da lei e dos profetas que conduzem à pessoa do Senhor Jesus. Há uma acentuada semelhança entre Levítico e Hebreus. Lembra que eu mencionei há pouco? Para que a gente entenda realmente Levítico, há uma necessidade profunda de compreender o pensamento sacerdotal, mas na perspectiva também dos deveres do povo com os sacerdotes e desses sacerdotes com o povo. Né? Então é bem curioso isso. E pode prosseguir, por favor? O comentário do acadêmico Westcott é bem-vindo. Abre aspas. Quanto mais estudamos as tendências dos tempos, tanto mais profundamente sentimos que o Espírito de Deus nos acautela acerca dos tremendos perigos espirituais e seculares, através dos avisos encontrados nas profecias de Jeremias e na Epístola aos Hebreus. Meus irmãos, aqueles que atualmente querem reinterpretar a igreja, hoje também na palestra que eu ouvia do reverendo Augusto, Hernandes Dias Lopes, assim como também ouvi uma breve citação hoje do próprio pastor André Valadão sobre a igreja é para todos, mas ela não quer que todos vivam do jeito que estão, dando uma ideia, né? A igreja é para todos, mas não é para que todos continuem como estão. E eles fizeram algumas citações bem pertinentes, tanto o reverendo Dias Lopes, falando sobre essas questões de uma reinterpretação da Bíblia, essa questão da questão homoafetiva, ideologia de gênero. Ele mostrava isso, a igreja é para todos, e foi muito boa essa palestra. E então, você vê, hoje, essas igrejas que querem, né, ter essa pauta modernista, na realidade é um abandono a cartas como essa, porque de fato essa é uma carta que nos faz entender a mente do Espírito Santo de Deus e os perigos da secularização, ou os perigos de uma religião frouxa, que deixam Jesus de lado e valorizam outras coisas. No caso, valorizam anjos, valorizam Moisés, os sacerdotes, mais do que Jesus. São coisas sagradas, mas não devem ser mais consideradas do que o próprio Deus, né? Agora aqui, essa citação aqui é típica do pastor Ernesto Nini. O pastor Ernesto Nini, ele era uma pessoa de frases muito fortes, frases muito contundentes. E ele gostava de fazer as suas afirmações como essa. Pode ler para nós, pastor, por gentileza. Pois não. Tirando as sandálias dos pés e com muita oração, passemos a considerar Hebreus, um maravilhoso documento do cânon sagrado. Você vê, olha as palavras, né? Tirando as sandálias dos pés.
Como é bom poder conviver com uma pessoa durante muitos anos, porque a gente até escuta quando você lê, né, uma frase como essa, dá para ver mais ou menos um pouco a dicção dele. Tirando a sandália dos pés, com muita oração, passemos a considerar Hebreus um maravilhoso documento do cânon sagrado. Eu não sou um bom ator, tá, irmãos? Mas eu consigo visualizar o meu mestre citando, né? Porque era típico dele essas frases fortes. O crente precisa de oração. Muita oração, muito poder. Pouco oração, pouco poder. Nós não podemos ficar no pecado. Ele tinha uma palavra muito forte, um tom, uma voz muito imponente. E é muito gostoso. Então, quando eu leio os livros dele e vejo essas frases, dá uma saudade do mestre. Então, continua para nós aqui, pastor, até o Salmo 45. Pois não. Nenhum outro livro do Novo Testamento faz uma exposição mais completa e inteligente acerca da superioridade de Cristo sobre todos e tudo. E mostra que desde o Antigo Testamento o Filho de Deus é Deus. Por isso mesmo, escolhemos como passagem central o trecho de Hebreus 1:8. Mas, diz Deus acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Essa é uma citação extraída de Salmos 45, versos 6 e 7. Por essa afirmação do pastor Enéas, mesmo ele tendo citado aqui acima sobre que Hebreus ele vai ter essa premissa de estar sendo um texto que vai trabalhar nessa ideia de Cristo como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e o sacerdócio eterno é um título, e é um título para a divindade de Jesus, mas nós não podemos esquecer que essa citação que o pastor Enéas faz, e eu concordo em gênero, e número e grau, que se eu pudesse dar uma síntese do livro de Hebreus, é que Hebreus apresenta também Jesus como Deus. Mostra o Filho de Deus como Deus, 100% homem, 100% Deus. Seria mais ou menos como o Evangelho de João. E, no entanto, eu acrescentaria, e ele destaca o ofício do sumo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que é o sumo sacerdote que reina para sempre. Então eu colocaria o sumo sacerdócio como um subtítulo do título da divindade, porque eu concordo com essa frase, não estou querendo aqui reinventar a roda, tá, irmãos? Mas é mais a minha opinião, na minha abordagem sobre o tema, né? Que Jesus, essa frase, que mostra desde o Antigo Testamento, o Filho de Deus é Deus. Então, é como se fosse esse livro, essa síntese. Ele realmente destaca, para mim, destaca mais a questão do Filho de Deus do que qualquer outra coisa, e depois o ofício do sumo sacerdócio, tá bom? Então, minha opinião, mas assim, irmãos, a gente vai aprender com todos esses mestres, tá bom? Agora, a questão da autoria, vocês viram bastante coisas. O que vocês aprenderam sobre a autoria? Antes de fazer a leitura aqui, o que vocês aprenderam? Antes de passar para a autoria, eu queria fazer um breve comentário. Claro. Eu admito que eu tinha bastante dificuldade de entender essa questão de Jesus sendo sumo sacerdote quando lia Hebreus, por conta exatamente do sacerdócio vindo dos filhos de Jacó, né, de Levi. E eu não entendia isso, eu tinha dificuldade imensa de entender isso, no sentido que às vezes eu ficava questionando a Bíblia, mas Jesus não veio de Levi, né? E eu ficava com isso em mente. Mas aí, com uma das suas falas, eu tive entendimento hoje, né? Que ele veio da ordem de Melquisedeque e ele tem superioridade porque Melquisedeque foi primeiro. Exatamente. Isso agora desceu assim e caiu a ficha. Mas eu tinha tanta dificuldade de entender e aceitar essa frase e essa lição de Hebreus,
Então você Mas vê. agora parece que ficou claro dentro de mim isso Sim, daí. e vai ficar mais, Gil, quando você retornar a ler Hebreus e prestar atenção nessa questão. Porque o que que acontece, Gil? Por que Hebreus ele vai trabalhar também nessa questão do ofício do sumo sacerdote? Porque seria mais ou menos, vou tentar explicar em poucas palavras. O Messias, a obra do Messias, ele tinha que fazer certas coisas na terra. Ele tinha que curar o quebrantado de coração, anunciar uma palavra que salvaria o pecador, perdoaria o pecado. Tinha que curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer cegos enxergarem, surdos ouvirem, mudos falarem, mortos ressuscitarem. Quando alguém fosse levantado na terra com todos esses critérios, ele era o Messias, ele era ungido. A gente aprendeu isso em teologia sistemática. Não sei se você fez esse módulo de cristologia e de pneumatologia. Então, quando nós vemos as profecias do Velho Testamento, para que se cumprisse em Jesus, tinha que ter tudo isso. Por exemplo, por que João Batista não fez nenhum milagre? E ele foi confundido como Messias? Porque ele tinha uma palavra de poder. Ele trazia as pessoas para Deus. Ele curava a alma das pessoas. Mas ainda assim, ele era só um profeta. Mas se João Batista tivesse expulsado o demônio, curado, aí ia ser uma confusão na cabeça das pessoas. Porque isso eram características do cumprimento das promessas no Messias. Esse Messias, que também seria 100% Deus e seria 100% homem, segundo as profecias, ele também tinha uma tríplice ofício. Seria rei, porque o seu governo jamais teria fim. Olha que interessante. Seria profeta, porque Moisés disse, será levantado um profeta maior do que eu. E o sumo sacerdócio, porque ele seria aquele que uniria toda a raça de volta a Deus. Definitivamente. Porque pode ver que ele é o cordeiro que nos purifica. Olha que interessante, irmãos. Ó, aqui já dá uma mensagem. Só aqui já dá para a gente parar a aula e dar glória a Deus e subir para o monte para ficar orando e ficar quebrantado. Ele é o cordeiro que morre como sacrifício em nosso lugar, mas ele é o sacerdote que realiza a redenção do cosmo ao Pai. Por isso que ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. O que o sacerdote fazia? Ele é o profeta, porque ele é a voz de Deus. E por isso que no Novo Testamento ele diz, Moisés disse, as leis disse, Davi disse, eu, porém, vos digo. Ele é o profeta, o maior de todos. Ele não anula, ele completa e ele revela coisas maiores e ele prepara um time para que ainda seja o canal dele na última revelação. Mas ele é o profeta. E ele é o sumo sacerdote que agora pega todas as almas que existiram desde a primeira, Adão, Eva, Abel, até a última que existe e redime e traz para Deus. Porque ele é o cordeiro que morre na cruz como sacrifício, mas ele é o sumo sacerdote que também rasga o véu. Aleluia! Por isso que ele, como Deus e como Messias, ele tinha que ter esse tríplice ofício. Para ser o Messias, ele precisava cumprir vários critérios de milagres. Por isso que os apóstolos e os discípulos, ao longo dos 2000 anos, nunca se vangloriaram de fazer tantas curas que nem Jesus, ou de ter uma necessidade, por exemplo, eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que fazer tanto milagre que nem Jesus. Não, a gente não se não fica se ensoberbecendo disso. Porque esse é um ofício típico de Jesus. Se a gente receber o dom da cura, o dom da profecia, glória a Deus. E se a gente curar muita gente, mesmo assim não é nada, porque para nós é como um dom, um presente para a gente fazer uma obra para Deus.
como foi João Batista, uma mensagem poderosa para trazer pessoas para Deus. Mas ele sim precisava fazer muitos sinais, porque as profecias, principalmente de Isaías, diziam que o Messias vai fazer todas essas coisas. E podem ver que quando ele realiza alguns milagres, ele cura cegos de nascença, mortos ao quarto dia, ele quebra os padrões da época, em todos os sentidos. Então, Gil, quando a gente vê o escritor de Hebreus, ele está destacando esse lado do Jesus Deus, mas esse lado também do Jesus sacerdote eterno, que ele é ao mesmo tempo o cordeiro, mas ele é ao mesmo tempo aquele que pega. Vamos imaginar agora aqui, olha o que ele fez na cruz. Ele pegou todas as almas que creram antes dele, da primeira de todas, a primeira alma arrependida, e a última que vai existir, e uniu todas elas na cruz ao Pai no sacrifício dele. Ou seja, por isso que a morte de Jesus é o conserto do universo caído. Deixa eu dar uma ilustração aqui para vocês que eu nunca mais me esqueci. Há muitos anos atrás, eu chamei um reverendo, que é o reverendo Amilcar Borba, um pastor presbiteriano da igreja presbiteriana da Rua Helvétia. Não sei se ele ainda está vivo, porque ele já era um ancião quando ele veio pregar na nossa igreja na década de 90. Eu tinha amigos dessa igreja que eram diáconos, e um dia eu soube que esse reverendo, ele fazia uma obra, ele era pastor dessa igreja local, e ele saía pregando em muitos lugares e ganhava muitas vidas. E realmente, irmãos, ele tinha uma mensagem muito boa. Então ele pregou 3 dias na nossa igreja e deu frutos, muito frutos, ganhou várias vidas. Foi assim aquelas cruzadas simples, assim, porque foi uma igreja local. Na época nós estávamos no nosso primeiro lugar, então éramos bem menores ainda. Mas eu lembro que ele contou uma história que eu quero mostrar e contar essa história para vocês, para entender o processo da redenção. Porque quando a gente fala da redenção, a gente lembra do Cordeiro, mas a gente não lembra do sumo sacerdote, que faz o sacrifício do Cordeiro. Na expiação, a gente destaca o Cordeiro, mas a gente não destaca o sumo sacerdote. É quase como que a ideia é que o Pai é o sumo sacerdote, mas na realidade Jesus é o sumo sacerdote. Ele consegue ser o sacerdote e consegue ser o Cordeiro. Então, o reverendo Amilcar fez o seguinte, ele contou essa ilustração, ele falou assim: lembram, irmãos, aquelas balanças antigas com os pratos? Que você tem o fiel no meio? Que você precisava de pegar pesos e colocar de um lado? E aí você ia colocando 1 quilo, 5 quilos, e aí você colocava a mercadoria do outro lado? Não era assim? Colocava a mercadoria, ia colocando os pesos de ferro, e aí o fiel da balança, né, ia dando se estava na medida certa. E o reverendo Amilcar contou essa história, eu nunca mais me esqueci. Vez por outra eu conto essa história. Ele falou assim: vamos colocar num desses pratos, vamos colocar nesses pratos aqui a criação de Deus, toda a criação. O planeta, o cosmos e o ser humano. E aí veio o pecado de Adão e Eva. Aí o prato, já começa a ficar pesado. Aí vem e nascem as pessoas, a geração antes do dilúvio. Aí o prato começa a ficar mais inclinado ainda, né? E aí Deus castiga, tal, manda o dilúvio, refaz a criação, e aí vem a história da humanidade. Quantos pecados não são esses que, ao longo dos séculos, seres humanos, nas guerras, nas atrocidades, que peso ficou esse prato? Aí o reverendo Amilcar dizia que ele ia lá para o chão, tão pesado. Aí ele falava assim: agora pense você nos seus pecados. Puxa vida, piorou mais, né? Agora pense nos pecados das pessoas que vão viver até a última geração. Meu irmão, parece que agora afundou esse prato, né? Não tem mais como. Aí o outro prato que estava aqui em cima, ele falou assim: agora você imagine Deus, Pai, pegando um conta-gota. Sabe um conta-gota?
E dentro desse conta-gota tem o sangue, que não é um sangue qualquer, que não é um sangue de touro, que não é um sangue de cabrito, que não é um sangue de nada, mas é o sangue do cordeiro. E aí vem o pai e pega nesse outro prato que está aqui em cima, né? Porque o outro que está com os nossos pecados e o pecado da humanidade já está muito pesado. E não tem nada que faça com que haja um balanceamento, porque o pecado somente o sangue puro. E aí vem Deus Pai com um conta-gota e coloca nesse prato uma gota nesse prato. E aí faz isso. Puf! Uma gota do sangue de Jesus foi capaz de redimir toda a história da humanidade. Aleluia. É isso que aconteceu. Jesus, quando morre, ele é o cordeiro, mas ele também é o sumo sacerdote que realiza isso. Por isso que o véu se rasga. E aí ele, olha só, ao mesmo tempo, quando agora o peso da santidade de Deus e da compra dele faz com que tudo fosse pago. Por isso que o véu se rasga. E por isso que a gente entra no céu. E por isso que a gente acredita que quem confessa Jesus e se rende, está salvo. Não tem o que falar. Fantástico, né? Essas analogias. Então, quando a gente entende que Hebreus está fazendo essa tese, elaborando isso, não porque ele está querendo colocar Jesus como o sacerdote da ordem de Arão, porque os sacerdotes da ordem de Arão, eles olhavam para frente, faziam os ritos cerimoniais de forma profética. Vai vir um sacrifício perfeito. Vai vir alguém que vai realizar uma obra perfeita. Por enquanto, a gente é só um tipo daquilo que é perfeito. Por isso que o livro de Hebreus deve ser lido assim como Levítico. É um tipo. É um tipo. E os sacerdotes do Velho Testamento e levitas, eles na realidade são tipos de uma redenção. Mas eles não são a redenção. Porque a verdadeira redenção é no sangue do Cordeiro. Pode ver que Jó vai dizer que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Irmãos, como que o povo do Velho Testamento recebia a salvação? Eles olhavam para frente. Eles olhavam para frente e diziam: o meu Salvador um dia virá. O menino vai nascer e o governo vai estar sobre os seus ombros. Ele vai nascer. Ou seja, eu olho para frente e aguardo o meu Salvador. O Novo Testamento diz, ele veio, ele chegou. Ele nasceu da Virgem Maria. Cresceu, viveu aqui e não teve pecado e morreu na cruz. E ele morreu e ressuscitou. E ele foi elevado aos céus. E os escritores sagrados do Novo Testamento dizem, ele veio. E a gente olha para trás, né? Ele veio e ele vai voltar para nos buscar. Agora já não é mais tipo, agora já é cumprimento. Mas nós não olhamos para frente, nós olhamos para trás. Ele veio e ele fez. E por isso que ele vai voltar um dia para me buscar. Aí a gente olha para o futuro quando se diz sobre a volta. Mas a nossa salvação, ela está com os olhos aonde? No passado. O povo do Velho Testamento estava com os olhos no futuro. E quem viveu ali ao lado de Jesus viu aquele presente. Fantástico, né? Entendeu? Então o hebreu se torna poderoso, Gil. Pensa aquela comunidade, Gil. E ó, agora, para a gente encerrar aqui essa gravação. Aquela comunidade que estava sendo assediada pelos judaizantes. Você tem que praticar a lei, você tem que considerar Moisés, as distorções teológicas. E aí vem um tratado desse, uma tese dessa, que enobrece Jesus, o sacrifício de Jesus, cai por terra as ideias judaizantes. Entendeu? Ficou claro? Sim, pastor. Era mais por conta que ele não era da linhagem de Levi mesmo, mas pelos feitos e pelo cumprimento de todas as outras coisas. Sim. Sem dúvida, né? Joia. E Gil, deixa eu ensinar uma coisa para você e para os demais pastores e líderes e obreiros. Muitas vezes essas dúvidas nos vêm e dê espaço, viu? Mas por que não? Eu não estou entendendo, mas por quê? E é em cima dessas dúvidas pessoais que a gente vai sendo esclarecido. E não tem coisa mais gostosa, é claro, né, Gil?
muita coisa que eu passo para vocês aqui, eu aprendi com os meus professores no seminário, com os meus mestres pela literatura. Por isso que eu gosto. Eu não perco lendo um livro que não é um clássico, Gil. Porque eu falo, tá, pode ter uma coisa boa, mas se tiver 10 porcaria uma coisa boa, eu me enchi com 9 bobeira. Não tenho tempo para bobeira, não. E tem tanto clássico, tem tanta coisa boa, tem tanto homem piedoso, né? Se eu não tivesse esse acervo, eu até falaria, vou ler alguma coisa, vou ver o que eles estão dizendo. Mas, então, muita coisa eu passo para vocês. Mas nesses questionamentos de, mas por que um sacerdote? Mas é Arão? Ah, não é Arão, é de Melquisedeque. Ah, pera lá, vou estudar Melquisedeque. Aí começa a cair, sabe, as dúvidas e nós começamos a ser ministrado na certeza. Tá bom? Mas isso é assim mesmo, viu, Gil? E é aqui que a gente está para realmente resgatar esses valores, né? Tá bom, meus irmãos? Júnior, Dione e Maísa, alguma dúvida também? Alguma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. Pois A respeito do Cristo como Salvador, bom, entrando no mérito, né, do Salvador, sacerdote, etc., é óbvio que quando ele se apresenta ao mundo, ele deixa claro isso. No entanto, acho que o povo judeu, até pelos evangelhos a gente consegue perceber isso, que a expectativa deles não era a libertação dos pecados, e sim do Império Romano. E me parece que isso é algo que foi sendo alimentado ao longo do tempo. Logo, eu paro para pensar e fico me perguntando se as pessoas se compreendiam como pecadores. Ou já estavam num ponto tão de decadência que já não se enxergavam mais como pecadores. Embora o próprio João Batista, né, a voz do que clama no deserto, instigava-os ao arrependimento de suas obras, das suas práticas, mas enfim, né, me parece que não era algo que estava latente nos corações das pessoas, eles nem se compreendiam talvez como pecadores, né? Exatamente, pastor, é isso mesmo. Você pode ver que eles estavam satisfeitos na prática religiosa. O ativismo religioso para eles os cegavam. Pode ver que, olha que interessante, o povo judeu, nos dias de Jesus, acontece um fenômeno bem curioso com a história da igreja, com a igreja cristã. Pode ver, quando a gente começa a pegar a igreja católica, se a gente for trazer a sua história, né, a sua linhagem, não é errado dizer que ela é a primeira igreja. Não é errado. O problema é que ela se desvia ao longo dos séculos. E aí onde surgem os protestantes. E a gente tenta, vamos dizer assim, voltar para aquele caminho, né? Então, por que eu estou falando isso? Né? Tem a igreja católica, de repente ela desvia. Aí é onde surgem os protestantes trazendo de volta para o caminho. Mas o que eu quero dizer com isso? Os judeus, nos dias de Jesus, eles se desviaram. Era o mesmo judeu que 400 anos antes estava Esdras lá fazendo crônicas. Estava lá Malaquias profetizando. E em 400 anos é outro grupo de judeus. Que é isso que você está falando. Eles eram ativistas, eles estavam confortáveis com a religião e com o status, porque eles já tinham um templo, já tinham voltado para sua terra, tinham sido libertos do cativeiro, tinham, entre aspas, ganhado assim a sua autonomia do helenismo, com a história dos macabeus. Ou seja, eles estavam muito confortáveis, mas eles estavam satisfeitos com a religião, mas não viam o pecado. Que nem muitas vezes acontece com a nossa história. Por isso que João Batista, quando ele traz a mensagem do arrependimento, você pode ver que o único grupo que tem aversão a ele é o grupo religioso e Herodes. O povo não. Porque as pessoas sabem na sua inteireza o que é o pecado. Então, quando você fala que eles queriam realmente, eles não estavam ali olhando, né, para o lado sacerdotal, é verdade, não estavam. Eles queriam apenas o Jesus rei. E qual é a base para isso? Multiplicação dos pães e peixes. Pode ver que quando Jesus faz a multiplicação, aí pronto. Aí é quase como se fosse a coroação. Ele é o rei mesmo. E está dando até pão de graça, que nem foi Moisés no maná. E aí Jesus disse, não é isso que eu quero fazer. Olha que mistura o povo tinha. Ali já eram discípulos de Jesus, mas ainda a influência
da libertação do jugo romano. Eles não tinham aquela clareza de que eles estavam sob o domínio de Satanás. E olha, Jesus, ao realizar muitos milagres, expulsou muitos demônios. Pode ver que nem no Velho Testamento há possessão demoníaca, há libertação de demônios, mas não há uma ênfase tão grande. Você não vê Davi impondo as mãos no filho Absalão expulsando os demônios. No Velho Testamento tem possessão, mas é pouca. São poucas. Jesus expulsa demônio a granel. E as pessoas ainda estão assim, eu quero só o rei, eu não quero o sacerdote, o profeta. É interessante, né? Pode ver que por isso que quando ele trouxe a mensagem, até mesmo ali na sua morte, pode ver que mesmo ele tendo feito tantas coisas, havia uma cegueira no povo. Os sacerdotes, os escribas, mandando crucificá-lo, o povo que outrora comeu pão, agora gritando, crucifica. Havia uma cegueira que só foi compreendida depois da ressurreição, que foi compreendida vendo a coragem nos apóstolos e dos discípulos, e eles fazendo maravilhas que não era uma coisa comum para homens comuns. Então, aquela mensagem de Jesus que ele vivia foi compartilhada agora com aquele colegiado de 120, e houve essa explosão. Ali que a cegueira começou a cair de fato, que é quando a igreja nasce de uma nova perspectiva. Olha que coisa louca. A igreja nasce com Jesus. E ela tem um poder com Jesus, mas ela nasce com os apóstolos, ela renasce com os apóstolos numa outra dimensão, num poder talvez mais assustador, porque agora não era com a pessoa de Jesus, mas pelo poder do Espírito Santo atuando ali em comedores de arroz e feijão, que nem a gente. Por isso que foi assim algo fora da curva. E essa cegueira, pastor, era muito real, né? Você pode ver que é isso mesmo, né? Por isso que somente quem realmente se converte de todo o coração compreende esses mistérios. Quem não se converte não compreende. Pode ver que a gente se satisfaz com os critérios religiosos, né? Com ativismo. Mas a verdadeira religião nos liberta do pecado, abre os nossos olhos, sensibiliza o nosso coração e faz aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina, que é pelo poder do Espírito que nós entendemos coisas do Espírito. Só assim. Né? Beleza, meus irmãos? Mais algum comentário? Mais alguma dúvida? Eu só queria te pedir uma gentileza depois. O senhor chegou a mencionar a respeito das obras do Cristo, né? Eu lembro de Isaías, mas tem alguma outra? Não precisa responder agora, a gente pode ver isso depois. Quais outros textos da palavra deixa claro e evidente que seria operante em todos os sinais e prodígios? Então, na realidade, a maioria é Isaías, mas os profetas sempre vão estar trazendo. Lembra que, por exemplo, a questão do jumento, a questão do nascimento, são várias profecias, mas dentro das várias profecias, que cumpriria na pessoa do Emanuel, ele também teria que fazer essas coisas. Em teologia sistemática a gente trabalhou um pouco sobre isso, mas depois eu posso resgatar e passar para você e para o grupo, tá bom? Joia, meus irmãos, beleza? Vamos prosseguir? Vamos lá? Joia? Então, vamos parar aqui essa gravação, que já deu mais de 1h e 13, inclusive na outra a gente faz um pouquinho menor, tá bom? Vamos dar uma pausa então, para a gente ir ao banheiro, beber uma água, 3 minutinhos, fechado? Então, vou parar a gravação.